A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor, Mauro Malafaia Oficial, antes da gente entrar e começar mais um vídeo, já deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comentem, venha fazer parte da nossa comunidade cristã, Missão Atalaia, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor, verdade? Nós vamos aqui hoje no capítulo 22, versículo 24 em diante. Antes de eu falar qualquer coisa, é o seguinte: podem mexer com a fé cristã de tudo quanto é forma, afrontar, fazer o que quiser, não é verdade? Mas quando nós cristãos nos posicionamos, pronto, aí vem um monte de gente pra cima, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Só que eu tenho, como eu disse no vídeo anterior, sobre a abertura das Olimpíadas lá, haverá um juízo. Então, já sabem, né? Vamos lá pro vídeo. E houve entre eles uma contenda. O que é uma contenda? Uma discussão. Entre quem? Entre os discípulos, né? Ocorreu quase imediatamente depois da ceia. A contenda, nesse caso, significa discussão. Logo, automaticamente, após a ceia, já começou uma discussão ali entre os discípulos, sobre qual deles parecia ser o maior. Cristo estava para morrer e seus discípulos discutiam sobre lugar e posição. Eles não tinham a mínima ideia de que estava para acontecer a Jesus. Os caras fez a ceia, não tinha nem a mínima ideia, mas estavam lá numa discussão quem era o maior entre eles lá, né? E ele lhes disse: o rei dos gentios domina sobre eles. Revela o caminho do mundo, o qual o cristão não deve imitar, né? E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, expressa o meio pelo qual os ditadores justificam, que é uma nota, tá, que eu tô lendo aqui, a si mesmo, afirmam dar todo tipo de boas coisas às pessoas, mas a maioria não dá nada. É isso aí. Aí, vamos lá. Mas não serei vós assim. O espírito de senhorio é o caminho do mundo, quer dizer, e não deve ser seguido por nós cristãos, né? É isso aí. Antes o maior entre vós seja como menor. Então, o maior entre vós seja como menor. E quem governa como quem serve. O que quer dizer isso? Todos os crentes, em especial aqueles que são usados geralmente pelo Senhor, devem conhecer e viver como o que serve. Então, na verdade, é que eu sempre digo aqui, nós somos o quê? Servos do Senhor, né? Pois quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? Então, é uma pergunta. E aí? Aqui, na verdade, até pergunta de ressaltar o total o quê? Contraste. O total o quê? A diferença entre os caminhos do mundo e os caminhos de Deus. Então é uma pergunta. Porventura não é quem está à mesa? Então o mundo olha quem está à mesa, que sendo não quem está servindo, mas quem está sendo servido como maior, porque ali tem um servo servindo ele. Então ele se sente maior. Isso no olhar do mundo, né? É óbvio. Jesus, minha segunda participando do céu. Tá afirmado. O oposto do mundo. E nós devemos fazer o mesmo. Quer dizer, nós devemos o quê? Ser servos, né? Sempre o cristão tem que ter sempre esse olhar do quê? De que é servo. Servo. Então é servo para servir o quê? O reino. Para servir o reino tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando você ama o próximo como a ti mesmo, ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo, você acaba só servindo.
Então você não é maior, você se torna menor porque Jesus fez isso. Jesus serviu quando esteve na terra. Deixou o testemunho do quê? De servidão. E isso leva lá, a gente arremete lá na lavagem dos pés, onde Pedro falou, não lava meus pés não, Jesus. Aí Jesus falou, olha, se você não lavar, você não tem parte comigo aqui não, hein? Aí Pedro ainda falou, não, então lava o corpo inteiro. Não, por quê? Porque ele tem que entender o seguinte, que o maior, que quer dizer aqui é o seguinte, que nós herdaremos coisas maiores lá no reino, né? Mas enquanto estamos na terra, que nós somos servos um dos outros, servindo uns aos outros. Como? Com bondade, benevolência, com ajudar ao próximo, amar ao próximo, orar um pelos outros. E assim vai, viver em comunhão, um servindo ao outro. Entenderam aqui? Eu, porém, vos sou como aquele que serve. Tá vendo? Jesus falou. É o que nós estamos falando. Como é óbvio, Jesus viveu segundo o princípio de ser um servo. Sim, como nós estamos falando aqui. Que, como afirmado, é o oposto do mundo. E nós devemos fazer o mesmo. É isso aí. E vós sois aqueles. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Ele era um homem de dores. Sua vida inteira foi uma série de provas, aflições, ódios e sofrimentos. Tá a vida do cristão. Aí, tá a vida do cristão aí, ó. Olha aí. E eu vos destino o reino. Embora ele soubesse de antemão que todos o abandonariam, no entanto, o seu amor maravilhoso é eterno. Ele os elogiava pela sua fidelidade e coragem. Ele lhes prometia uma recompensa que seria proporcionalmente bem maior que o serviço deles. Então, é o que nós estamos falando. A recompensa nosso galardão é o céu. Então, somos servos, que nós diminuamos sempre, o nome do Senhor seja engrandecido. Através do quê? Através da nossa fé, do nosso bom testemunho, das nossas boas obras. O que acontece? Nós ali servimos de testemunho e espelho para que a quem veja, esteja à volta, nos enxergue o quê? Como uma pessoa que serve, tem de servidão. Para o mundo isso é difícil entender, né? Para as pessoas que não creem em Deus, para as pessoas que não estão dentro do Evangelho, é difícil compreender isso. Mas é o que tem que ser. Como meu Pai me destinou. Ó, nós mesmos tornamos herdeiros juntamente com Cristo. Então é isso aí. Nós vamos o quê? Ter morada junto com Cristo. Então a herança nossa é o céu. Tá? Onde Jesus está lá sentado à direita do Pai. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. É o que nós estamos falando. Refere-se à vinda da era do reino mencionado no versículo 18. É isso aí. Então vamos lá. E vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. É um privilégio que será desfrutado apenas pelos 12 apóstolos e Matias, que tornou o lugar de Judas. É isso aí, gente. O que na verdade essa palavra quis dizer aqui, gente? Aqui nós somos simplesmente, inteiramente servos. Quando eu digo bato naquela tecla, gente, cuidado. Olha, eu fui levantado a missionário. Aí o pessoal fala, mas você é o missionário. Eu fico assim até meio, né? Porque quando você está no campo missionário, as pessoas te chamam de pastor, te chamam de luz, e você não, diga, eu sou só um enviado do Senhor, sou um missionário, estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai, né? Mas eu nunca gostei muito assim, não que eu não goste, porque tem que ter alguma legitimidade, tem que ter alguma até hierarquia para poder conduzir certas obras do Senhor, né? Mas isso não me afeta por dentro.
Tanto é que no Belém, eu estou na de Belém congregando com os irmãos, eu não tenho cargo nenhum. Eu sou ali um membro, fico ali, né? Aliás, eu nem sou membro, assim, diretamente da AD Belém, Assembleia de Deus do Belém, né? Eu sou só um cooperador, então eu vivo o meu chamado, meu ministério, o que Jesus, o que Deus me mostrou para mim, é o ide e pregar o evangelho a todas as criaturas. E lá, como está escrito na palavra, que a verdadeira e sã doutrina, é o que? Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações, e apartar o corpo da corrupção, da concupiscência da carne. Então, o que acontece? Cuidar dos órfãos e das viúvas é o que? É viver para servir o próximo. E pregando a palavra, eles se afastam do mundo. É isso aí, tá bom? Então que o maior seja o menor, porque é o seguinte, porque Jesus se fez servo, então nós temos que seguir o exemplo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.